Olá a todos, mais um AdamaCast começando. Agora, o último episódio do módulo de Biosoluções. Meu nome é Rafael Malandrino, eu sou responsável na Adama pelo portfólio de Biosoluções. E hoje, aqui, a gente segue a conversa com a Gabriela Machineski, professora da UEL, Departamento de Agronomia. Muito obrigado pela sua participação, Gabriela, de novo. Eu que agradeço o convite. E a Laís, muito obrigado por estar com a gente. Laís responsável pelos departamentos de fitopatologia e nematologia do IGA. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Malandrino. Boa, hoje a gente vai conversar sobre um tema também muito difícil. Nos outros episódios a gente falou muito da exigência técnica, né, de trabalhar com produtos biológicos. E hoje a gente vai falar do biocontrole aí com os alvos da parte aérea. Então, a gente vê um mercado crescendo muito em adoção, ou seja, os agricultores procurando as soluções biológicas para resolver os problemas de parte aérea. Como principais alvos aí, eu vou falar de cigarrinha do milho, que eu acho que é um problema que o agricultor ainda não encontrou uma solução definitiva, né? Então, os biológicos foram parte dessa solução que ele encontrou. Vou falar de controle de doenças no desenvolvimento inicial da cultura da soja com o uso de produtos biológicos. Vou falar de controle de lagartas e mosca branca. No passado, mosca branca foi a praga da safra e na falta de muito produto químico, os biológicos deram conta do recado em muitos momentos. Então, o produtor também tem procurado a parte aérea, resolver os problemas da parte aérea com produtos biológicos. Só que não é tão simples assim, né? Quando você tem uma condição de solo um pouco mais estável, a parte aérea aí você tem muitas variáveis. Então, eu queria primeiro tocar a bola para você, Gabriela, assim, o que o agricultor tem que levar em consideração na hora de fazer uma aplicação? Né? Eu tenho o alvo, eu tenho a situação ali, mas tá seco, posso aplicar? Tá muito úmido, posso aplicar? Então, acho que é interessante a gente pegar esses pontos aí para o agricultor saber bem onde ele tem que começar a pisar. Bom, quando vai usar o produto biológico na parte aérea, né, o conceito do produto, ele continua sendo o mesmo. Ele é um organismo vivo. Então, eu não posso fazer nada que vai matar esse organismo. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que, assim, antes até de pensar na aplicação, é a escolha da cepa que é direcionada para aquele alvo. Sim. E quando a gente fala de parte aérea, tem que ser muito específico para o alvo. Então, nós temos exemplos, né, de Bacillus thuringiensis, que eu tenho Bacillus thuringiensis de uma cepa que é registrada para lagarta, outra que é registrada para percevejo, então, cada cepa específica vai ter o seu alvo. Então, nesse ponto, é muito importante eu saber com que eu estou trabalhando para eu poder atingir o alvo. Não adianta eu usar uma cepa para lagarta para controlar percevejo, porque não vai funcionar dessa maneira. E quando eu vou levar o produto para o campo, eu preciso entender se esse produto tem alguma especificidade também, né? Então, eu preciso ter água, eu preciso ter uma temperatura adequada, eu preciso tomar cuidado com a radiação. A radiação tem que tomar cuidado para todos os produtos, né? Produto biológico é muito complicado porque ele não pode ficar exposto à radiação, mas eu tenho alguns produtos que têm problema de fotossensibilidade, então ele não pode radiação nenhuma. Então eu aplico em dia nublado ou eu aplico no período da noite. E ainda eu preciso conciliar esse melhor time de aplicação com também o comportamento do inseto, porque o produto biológico é um produto de contato, ele precisa chegar no alvo. Então, eu preciso aplicar de uma forma que esse produto chegue no alvo. Então, essa praga, ou até mesmo a doença, né, eu preciso fazer com que ele chegue no alvo. Então, eu preciso também prestar atenção no comportamento dessa praga. O horário de aplicação, ela vai estar escondida, ela vai estar mais exposta. Então, são muitas variáveis. Algumas que a gente já até cuidava no químico, né? Então, também, eu falo, modifica a cabeça trabalhar com o biológico, mas tem muita coisa que o produtor já tinha que tomar o cuidado, né? Com radiação, com comportamento do inseto, ele já tinha que cuidar antes. Então, ele vai continuar tendo esse cuidado e tentar dar as melhores condições para esse produto biológico agir. Então, esses são os principais pontos que ele vai ter que considerar. Legal, um ponto que é importante, né? E aqui é disruptivo também que os biológicos trazem. A mesma espécie de bactéria
com efeitos completamente diferentes. Então a gente precisa começar a falar das cepas, né? Essa cepa aqui, ela vai ter essa ação. Essa cepa aqui, ela tem aquela ação. Eu acho que, puxando um pouco aqui para o lado de fungicidas, é o Bacillus velezensis. Agora eu vou aplicar velezensis, que vai me ajudar no controle de doenças. Não é uma realidade, né? Não, exatamente. Essa questão da cepa é uma dúvida frequente, né? Em que sentido? O produtor muitas vezes chega para a gente perguntar: Bacillus aminoliquefaciens é bom para tal nematóide ou para tal doença? Bacillus aminoliquefaciens, só falando isso, não me diz muita coisa, né? Ou velezensis. Eu preciso saber a especificidade da cepa. E para a gente poder entender um pouco melhor o que seria essa cepa, dá para a gente fazer uma analogia aqui, o que é a cepa, né? É como nós aqui, a gente é todos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Mas geneticamente nós não somos 100% iguais. Nós temos alguns genes diferentes uns dos outros, que me conferem uma cor do olho diferente, uma característica física diferente e competências diferentes, inclusive, né? A gente pode pegar exemplos aí. Tem pessoas que têm uma competência para música, para o futebol. Então a indústria pega dentro de uma comunidade lá do Bacillus velezensis ou Bacillus aminoliquefaciens, identifica que existe um indivíduo que tem uma competência de fazer alguma coisa específica e vai pegar aquele indivíduo e vai formular um produto, né? Então é a mesma coisa que fazer um Homo sapiens sapiens cepa Laís Fontana, Sim. né? Um cepa malandrino. Sim. E aí vai pegar e vai fazer um produto baseado naquela performance, né? Então a cepa, ela é um produto, a espécie não diz nada, o que diz é o produto em si e aquela cepa específica que está registrado para aquele alvo. E no caso de patógenos de parte aéreo ou até praga, falando em produto biológico, muitas vezes a concentração, principalmente para pragas, vai importar mais até do que para fazer um biológico de inoculativo, porque a hora que você aplica em parte aérea, esse produto ele precisa entrar em contato com a praga, então você precisa ter uma concentração alta do produto para ele ter uma eficiência diferente do suco de plantio ou UTS, que você tem uma estratégia de uso inoculativa. Você coloca um pouquinho e aquele pouquinho vai multiplicar ali na raiz, né? Legal. Esse ponto eu acho que é fundamental para a gente começar a desenhar um caminho para o agricultor pensar, e os recomendantes, obviamente, pensar como eu vou posicionar o produto, né? Você pega ali o que a gente conversou lá no primeiro episódio de produtos de qualidade inferior, automaticamente nessa categoria já estão excluídos, porque você nunca vai conseguir ter uma concentração suficiente para atingir uma qualidade de controle satisfatória. E diferente das pragas de solo, aqui você tem uma questão visual. Eu fiz uma aplicação para controlar a lagarta. Eu estou vendo a lagarta morta no chão. Se a lagarta não morreu, eu vou ter a percepção. Eu fiz uma aplicação para controlar doenças. Se eu estou vendo a doença subir na soja ou em qualquer outra planta, eu acho que isso aqui não funcionou. Então o agricultor ele vai ser muito mais seletivo aqui, né? Eu acho que o visual vai ser muito mais fácil para ele identificar. Exato. Fazendo esse paralelo, então, continuando, de controle de pragas, de parte aérea e controle de doenças. Se eu for pensar numa praga, eu tenho que ter o contato do fungo da bactéria com o indivíduo. Então, a cigarrinha tem que estar ali, o fungo vai contaminar ela, e aí, dessa contaminação, eu vou continuar repercutindo dentro da lavoura, vai esporular o fungo, a bactéria, e ele vai se multiplicar e eu vou acabar atingindo outros indivíduos, certo? Esse raciocínio está correto? Ele está correto, mas não necessariamente aquele que esporular ele vai conseguir atingir uma próxima praga, né? Então, uma outra lagarta ou um outro inseto. Então, se o produto exige uma reinoculação, é necessário que faça essa reinoculação, justamente para a gente conseguir fazer com que, da melhor forma possível, ele atinja o alvo. Um outro ponto importante é entender que nós podemos até ter comportamentos diferentes do produto biológico em relação principalmente a pragas, né? Bactérias, por exemplo, a gente precisa que a praga coma a bactéria. Então, eu vou aplicar no alimento para ela se alimentar. O fungo ele precisa atingir para ele poder fazer a emissão do tubo germinativo e conseguir colonizar para ter o efeito, né? Então, a estratégia de aplicação ela também tem que pensar em como que eu
qual é o objetivo e qual vai ser a consequência, né? Então é muito importante na hora de escolher o produto, ver quais são as possibilidades que eu tenho na hora de aplicar e quais são as possibilidades que eu tenho de fazer isso chegar. E se eu tenho a necessidade de reaplicação, eu preciso fazer. Porque senão eu posso ter vamos dizer assim, uma subdosagem ou deixar muito escape, e isso pode me trazer mais problemas, né? O controle de praga é um controle populacional, né? Então, se você perde com uma subdosagem ou com uma baixa eficácia do produto ali, você perde a monopopulação, e aí para você voltar atrás é muito difícil. Quando a gente pensa em biofungicida ali na planta, você constrói uma população de bactérias na superfície da folha e isso impede o patógeno de entrar. Então é uma abordagem um pouco diferente, talvez mais próxima do que a gente estava conversando sobre o biofilme que faz dos bionematicidas. Tá certo eu fazer esse tipo de alusão, ou o controle é de uma forma diferente? Tá certo, sim. Inclusive, recomendo para quem não assistiu os outros episódios ver todos esses conceitos que foi falado agora, né? Mas hoje, para controle de manchas em parte aérea, principalmente os bacilos são o grupo de micro-organismos que nós temos mais produtos formulados, né? Por quê? Ele vai ter um mecanismo de ação parecido do que a gente viu lá no nematóide, né? Que é a formação do biofilme. Então, você vai aplicar a bactéria. Muitos produtores, quando a gente levava esses resultados, mas a luz do sol, né, vai matar o micro-organismo. O que vai acontecer? Com bacilos especificamente, por estar em formato de endósporos, e endósporo é a estrutura de sobrevivência mais resistente dos micro-organismos na natureza toda, né? Você vai aplicar ele em formato de endósporos e ele vai conseguir ali resistir, por exemplo, se você fazer uma aplicação no meio do dia. Aí ele só vai entrar em atividade quando ele tiver estímulos e condições adequadas, né? Então, se tiver uma alta radiação, ele vai permanecer ali e aí, posteriormente ali ele vai começar a crescer e colonizar, vai formar uma camada também de bactérias em cima da folha e vai ter aquela ação de antibiose, competição por espaço, por nutrientes na superfície da folha, vai ter a formação de metabólitos que podem entrar em rotas metabólicas na indução de resistência, fito-hormônios. Então, o que a gente vê com esses micro-organismos em ensaios que a gente monta a campo? Aplicações feitas lá no vegetativo, a gente vai lá no reprodutivo, coleta folhas do bacheiro e a gente consegue recuperar essas bactérias que foram aplicadas lá no vegetativo. Então, a gente tem vários experimentos que a gente consegue recuperar elas lá no R6, por exemplo, nas folhas mais velhas, né? Então, aquele efeito de persistência que nós comentamos em episódios anteriores, que você pode ter com o biológico, que você não tem com o químico muitas vezes, né? Então, é um casamento bom. E em posicionamentos, a gente sempre vê também de maneira preventiva, como a gente falou no episódio de bioestimulante, que a gente comentou já a respeito disso. A gente vai estar sempre utilizando esses micro-organismos antes da cercóspora, antes da mancha-alvo, estabelecerem ali a sua infecção, né? Então, ela vai ter um efeito muito melhor de maneira preventiva ali com aplicações no reprodutivo. E número de aplicações também podem ser, a gente tem efeitos positivos com uma aplicação, se essa bactéria conseguir ter capacidade de se manter, mas a gente vê resultados muito positivos e você fazer duas, né? Então, geralmente, os melhores posicionamentos vão ser ali no V4, V5, depois no pré-fechamento, né? E aí depois a gente mantém os manejos, principalmente com os químicos que têm dado os melhores resultados. Até porque, você pensando no conceito, né? A planta cresceu, você precisa fazer uma proteção da parte superior desses novos trifólios que ela emitiu com uma nova aplicação de bactéria, né? Então você acaba sobrepondo e a reaplicação nesses momentos é importante. Do momento que a soja entra no momento reprodutivo para frente, aí a pressão é altíssima e aí os biológicos eles vão estar estabelecidos, vão estar ajudando, mas ali é a hora de químico mesmo. É isso daí que a gente tem visto no campo, na maior parte dos agricultores fazer, e pelo que você está falando, é o que a pesquisa tem mostrado também como um manejo mais adequado. Sim, de maneira geral, sim. Ele tem agregado muito junto com o químico, então a gente não vê assim, nas nossas pesquisas, e você retirar totalmente o químico e usar só o biológico para controle de manchas foliares, ele não tem sido tão efetivo, por enquanto, né? Quem sabe no futuro. Mas, por enquanto, a melhor
manejo é químico mais biológico, biológico de maneira preventiva e depois os químicos. A gente também não recomenda tirar aquela aplicação do sítio específico no vegetativo, né? Na maioria dos casos. Há possibilidade de tirar, mas tem que ter uma avaliação técnica para você fazer essa retirada do químico no vegetativo. Né? Então, a gente está associando bacilos com essa aplicação desses produtos sítio específico. Legal que a gente vai andando pelos podcasts, né, pelos episódios, mas os conceitos são os mesmos. Né? Lá atrás a gente falou que os produtos têm que dar a mão um para o outro, eles são complementares e, no caso dos biofungicidas, você está falando exatamente isso. Né? Não dá para substituir aqui e ali uma situação bem específica, mas extremamente técnico, mas a melhor performance está na combinação e um produto complementando o outro. Gabriela, na sua experiência para controle de insetos, também, né? Não dá para a gente abrir mão do controle de químico, né? A maior parte do relato dos produtores que tem melhor sucesso no controle, geralmente é atrelando os dois. Até porque, muitas vezes, o que escapa do químico é o biológico que consegue pegar. Sim. E o que escapa do biológico, o químico consegue. Então, quando a gente fala de manejo integrado, integrar diferentes metodologias de controle, né? Então, tem produtor que tem relatado, inclusive, os dois juntos na mesma aplicação, com um efeito. Tem produtor que tem relatado uma hora aplicar um, uma hora aplicar outro, com outro efeito, mas sempre caminhando junto. O melhor controle sempre químico caminhando com o biológico. A gente está entrando num momento agora super difícil para a cadeia agrícola inteira, que a gente está com margens muito apertadas. Né? Então, a cadeia inteira, o preço da commodity caiu, o custo de produção do agricultor é extremamente elevado. Então, por um lado, a rentabilidade está prejudicada. O custo de produção está alto, mas a complexidade de produção também está alta. Para mim, é muito fácil a gente querer descartar uma ferramenta essencial, que a gente conversou sobre várias delas ao decorrer dos episódios, mas no momento que eu penso um agricultor, eu preciso economizar. Vocês acham que tirar o biológico com uma forma de economizar pode ser uma armadilha muito perigosa aqui para o agricultor? Eu acho que nesse quadro são várias economias que são perigosas, né? A economia pelo produto barato. Sim. Porque aí você tem um produto que não vai te entregar o potencial, isso para químico ou para biológico, né? Então, se ele já está com o custo baixo e ele pega um produto que não vai ter efeito, ele já vai reduzir a produção e ainda ter gasto com o produto. Então, se ele escolhe um produto de qualidade que vai entregar para ele um bom manejo, né, uma boa resposta, ele ainda ganha na produção. Então, a escolha do produto, eu acho que em fases críticas financeiras, eu acho que ainda é mais importante a escolha do produto de qualidade. Até porque depois ele não vai ter como comprar outro. Né? Então, se aquele não funcionar, infelizmente a margem já ficou mais apertada ainda, né? E vai reduzir produção. Então, escolher produto de qualidade é o primeiro passo. Né? E quando a gente fala produto de qualidade, assim como nós temos para uma mesma molécula química diferentes produtos com diferentes, vamos dizer assim, performance no campo, para biológico é o mesmo. Então, eu posso ter a mesma cepa sendo com vários produtos, né, em vários produtos, e ter comportamentos totalmente diferentes. Isso pode estar relacionado com a própria qualidade da produção, né, qualidade da indústria. Isso pode estar relacionado com a formulação desse produto. Então, o produto biológico, não é porque eu estou trabalhando, por exemplo, com amiloliquefaces, a cepa X, que todos os produtos que têm a cepa X vão ter o mesmo comportamento no campo. Então, é muito importante escolher produtos de boa qualidade. Uhum. E para complementar só isso, eu concordo plenamente com a Gabriela, porque a gente não vai aumentar a nossa receita reduzindo custos. Nós precisamos aumentar a produtividade. E aumentar a produtividade não é você reduzindo tecnologias que vão ajudar no manejo, né? Então, eu acho que a estratégia a mais adequada não é essa, é a gente buscar aumento em produtividade e não redução dos custos em si. Né? Mas acaba sendo intuitivo, né? Assim, eu não quero gastar porque eu preciso que aquilo lá sobre no fim do mês, mas de fato, o raciocínio tem que ser ao contrário. Como eu vou produzir a mais?
desde lá do preparo do solo, agregar mais ferramentas. E a gente tem que pensar na longevidade, na sustentabilidade do negócio, né? E a sustentabilidade do negócio passa por manejos cada vez mais, que agreguem cada vez mais ferramentas. E os biológicos são essenciais. Hoje a gente sabe que o custo de se desenvolver uma molécula química que vai perdurar no mercado por menos tempo é muito alto. Ou seja, cada vez menos a gente vai ter ferramentas químicas para ajudar os agricultores. Tem uma forma que a gente pode fazer para aumentar, uma das formas para aumentar o tempo de vida dessas moléculas. Uma delas é novos mecanismos de ação através de biológicos. Então, os biológicos entram perfeitamente quando a gente fala em manejo integrado de praga, manejo de doenças, qualquer conceito que a gente quiser trazer, isso vai trazer sustentabilidade para o negócio do agricultor e para a possibilidade dele poder continuar produzindo. A gente está falando um pouco de sustentabilidade, vamos tentar fazer um link aqui, né? Porque cada vez mais a gente fala sustentabilidade, as políticas ESG, e os biológicos têm ganho muita força nisso, né? Como a gente pode... o agricultor pode ganhar melhor visibilidade, porque, por outro lado, a gente está tentando resolver os problemas que estão crescendo, mas a gente não tem um lado visual tão interessante, né? Quando a gente aumenta o uso de biológicos, a gente coloca o agricultor assim não como um vilão, né? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente também pensar, além do controle dos problemas que a gente tem, né? O uso de biológico traz aí esse apelo. Lógico que a gente sabe do uso de químicos sendo extremamente seguro, extremamente validado, extremamente tranquilo no uso, né? Mas o agricultor aqui tem uma ferramenta que pode ajudar até na imagem do agro como um todo, né? A gente tem que pensar nessa promoção que o uso de biológicos pode trazer também, né? Bom, acho excelente essa sua colocação, Malandrino, porque a gente pensar na união do útil ao agradável, né? Sim. Você ter uma ferramenta que, além de trazer maior produtividade, maior controle de doença, maior controle de praga, ainda ser mais seguro para o meio ambiente, né? Então, acho que a gente vem avançando nessa consciência como sociedade, né? Ou estão pensando um pouco mais na questão do meio ambiente. As empresas estão buscando sempre moléculas químicas que têm menor agressividade ao meio ambiente, e a questão do uso de biológicos encaixa muito bem nisso. E eu acho que não só pela questão da imagem, mas como a gente pode agregar mais valor aos nossos produtos com o uso desse tipo de ferramenta. Então, Sim. Como que no futuro o produtor vai conseguir ganhar mais porque usa mais essas ferramentas que são mais sustentáveis, né? Então, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, ainda tem mais isso que eu acho que vai ser muito bom ainda para a imagem do produtor brasileiro. No caso de inseticidas, por exemplo, eu posso citar seletividade a insetos polinizadores. Tem sido uma coisa de altíssimo debate, a seletividade, e os biológicos ajudam muito, né? Existem momentos onde você tem culturas, onde você tem visitação de abelha, pega citros, tem muita visitação de abelha. Então, assim, momentos onde você tem que usar ativos químicos que são mais ambientalmente amigáveis, mas que geralmente eles não têm a eficácia no nível que um ativo mais com um efeito de choque mais forte, que vai acabar matando um pouco mais de abelha, não vai ter. Mas como é que eu pego esse ativo que é mais ambientalmente amigável e eu aumento a eficácia dele? Misturando com biológico pode ser uma alternativa fantástica. E aí a gente começa a ter o manejo cada vez mais sustentável, apesar de a gente ser referência e tudo que a gente faz na agricultura é muito sustentável. A gente fala muito de tropicalização na agricultura brasileira, que é um desafio gigante, mas além disso, a gente vai dar um passinho mais à frente aí, porque eu tenho certeza que tem um espaço para a gente explorar aqui nessas combinações, né? Então, muito... Com certeza. E tem um professor, eu gosto muito do professor Sérgio Mazaro, né? Sim. Ele fala muito exatamente disso, de que assim, por que a gente está usando biológico hoje? Né? Exatamente porque os químicos, né? A gente vê aí nas reuniões como empresas como vocês que não tem muita coisa para vir nos próximos anos, a gente já descobriu muita coisa e não tem muita previsão. E
tem caído a eficiência de controle, então a gente vai... Por que a gente passou a usar tanto biológico, né? O produtor... Essa questão da imagem vai ser bom para o agronegócio brasileiro, mas o produtor em si está preocupado em controlar a doença, a praga e produzir mais, né? Então, é uma união de uma coisa com a outra que vai vir bem a calhar para todo mundo, né? Sim. E quando a gente tem o sinergismo, por exemplo, do químico com o biológico, a gente consegue fazer o produtor economizar, porque talvez ele estaria lá em quantas aplicações do químico, e quando ele consegue, com uma aplicação de químico e uma aplicação de biológico, resolver o problema, traz economia também. E no final do dia, né, vamos dizer, o custo de produção dele também cai, né? Além do produto biológico, ele não precisa ser barato, né, desde que ele seja eficiente, mas no geral ele tem um custo menor, né? Então ele consegue trazer ganho econômico para o produtor rural também. Sim. E a gente tem estudado até como o químico biológico associado, e lógico, a Damato tem um olhar muito forte pensando em formulações, mas como eu consigo usar menos ativos químicos por hectare e como um produto biológico consegue equilibrar isso. Então, assim, você vê que os horizontes começam a abrir como novas formas de explorar isso, né? Então, juntando o melhor dos dois mundos. Eu acho que a agricultura brasileira tem a ganhar muito, muito, muito com isso. Queria puxar um outro tema aqui com vocês, que aí, pensando um pouco no produto, né? E na escolha do agricultor para um produto. Eu acabei de falar de formulação, a gente está falando de endósporo, a gente usou uns termos aqui, mas acho que é legal a gente dar uma quantificada, uma conceitualizada e algumas coisas legais para a gente falar um pouco de qualidade de produto, shelf life, e nós vamos falar de fungicida. Posso usar fungicida com fungo para controlar um inseto? Então, assim, vamos dar uma permeada sobre esses temas, mas primeiro, o que eu preciso pensar num produto para escolher a formulação dele e quais são as principais características aí que a gente vai escolher? Se a gente pensar em como eu vou comprar esse produto, não são todos os produtos, por exemplo, que eu consigo fazer na forma de endósporo. Então, algumas bactérias produzem endósporo, outras não. Então, dos que a gente utiliza na agricultura, basicamente é bacilos que formam endósporo, né? Então, quando eu tenho um produto à base de endósporo, eu tenho um produto com uma estrutura de proteção que, o que acontece? A própria indústria estressa essa bactéria para ela se encapsular, e essa cápsula é extremamente forte, é uma estrutura de proteção que ela fica ali encapsulada e ela só vai voltar a se reproduzir, ela só vai voltar a desencapsular e voltar a ser uma célula vegetativa quando ela estiver em situação adequada, quando ela sentir que o ambiente está adequado. Então, produtos que eu consigo trazer na forma de endósporo são produtos que eu tenho uma maior duração e estabilidade. Por quê? Porque a pesquisa mostra que os endósporos têm duração assim de anos, então ele consegue ficar ali naquela forma, e quando ele volta a germinar, vamos dizer, ele germina como se nada tivesse acontecido. Ela ficou ali por anos. Tem um estudo que mostra endósporos que ficaram 7.000 anos na forma de endósporo no solo. Que interessante. E quando voltou a germinar, voltou como se nada tivesse acontecido. Então, é uma estrutura de proteção, mas não são todas as bactérias que a gente consegue chegar nessa estrutura. Então, a indústria ela precisa colocar na formulação estabilizantes para conseguir manter aquelas bactérias que não tem a possibilidade de formação de endósporo viáveis também até ela chegar no ponto de atuação. Então, é muito importante a formulação de produto biológico, isso não só para bactéria, mas para fungos também, se esse fungo vai ser na forma de esporo ou em que forma que eu vou levar esse fungo para o campo. Um dos exemplos são os fungos micorrízicos, né? Embora não seja para biocontrole, mas nós temos alguns fungos micorrízicos vendendo no mercado que são pedaços de hifa, que não tem a mesma eficácia de você levar um esporo. Sim. Então, mas a formulação nesse caso, infelizmente a indústria trouxe naquela forma e não dá um resultado tão bom quanto a pesquisa tem mostrado, porque a pesquisa leva na forma de esporo. Então, a escolha do produto e a formulação é muito importante para o produto biológico.
Isso até puxando o que nós conversamos lá no primeiro episódio, que foi a respeito do on-farm. Então aí é uma desvantagem tremenda em relação do on-farm com esse tipo de produto que está nessa forma de estrutura de sobrevivência, principalmente aplicado em parte aérea, que vai sofrer ação dos raios solares. Né? Então a gente ter esses produtos com micro-organismos em estrutura de resistência, com formulações que vão ter uma proteção, às vezes vão ter alguma substância ali que vai estimular depois o micro-organismo, né? Então, as empresas estão evoluindo muito na formulação e é o que vai mandar, eu acho, aí em breve diferenciar o que é bom, o que não é. Inclusive com mistura com químico, porque se a gente ter uma formulação, às vezes, que pode estar promovendo essa mistura com o químico com uma ação menos deletéria em cima desses micro-organismos, né? Sim. Agora, fungo, tricoderma, então a gente não tem recomendado não você misturar fungo com fungicida. Sim. Pode sim haver compatibilidade, a gente tem resultados aí, a gente tem, por exemplo, carboxamidas que você pode misturar com tricoderma. Só que você tem que fazer essa consulta com a empresa que está vendendo esse micro-organismo, ver se tem como a gente está misturando, porque de maneira geral a gente não recomenda daí, no caso, a mistura de fungos. Inclusive para contornar alguns problemas, né, com relação à mistura de químico com biológico, principalmente para essas células essas bactérias, por exemplo, que não formam endósporo, a indústria está trazendo alguns polímeros que chamam protetores celulares, né? Então consegue melhorar esse aspecto, né, essa sobrevivência da bactéria em contato com o químico. Mas isso também não é para todos os organismos, né? E fungo com fungicida, eu sempre falo pro produtor assim, o fungicida é para matar fungo. Então, o último produto que eu misturaria com fungicida é um fungo, né? Então, é mais fácil o fungo ter uma compatibilidade com inseticida ou com herbicida do que com o fungicida, né? Então, na dúvida, não mistura. Na dúvida, é melhor não fazer. E o desafio aqui é isso, né? Você pensa, eu estou com um problema de mosca branca, eu vou entrar para fazer uma aplicação, eu não tenho, ano passado, né? Estava com dificuldade de encontrar produtos químicos, então vou colocar uma Bovéria baciana aqui, mas eu também estou no momento de fazer minha aplicação de fungicida mais importante, que é a aplicação do R1, onde eu vou com 3 modos de ação de fungicida ali, que eu preciso proteger tudo. Essa interação aqui, ela não é das melhores, né? Mas muito provavelmente teve muita aplicação ano passado para controlar a mosca branca junto com o fungicida. E aí você tem, lógico, tem que consultar a empresa, tem que consultar o detentor ali do produto, mas a possibilidade de ter incompatibilidade aqui é grande. E assim, é um mundo ainda muito desconhecido. Porque a gente pensa sempre no químico, que o químico vai matar o biológico. Mas numa palestra do professor Vellini, ele falou assim, mas e o contrário? Sim. E o biológico prejudicando o químico, desestruturando a molécula, aproveitando de um carbono que está ali. Então a gente assim, ainda está trabalhando nessa questão de compatibilidade num mundo ainda de possibilidades que ainda é desconhecido. Até porque a gente não sabe, a gente não conhece o micro-organismo por inteiro, né? A gente não sabe de todos os potenciais que ele tem, inclusive com relação a essas misturas. Então, o ideal se for fazer a mistura, que já seja uma mistura que a própria indústria já traga, que não tenha problema. E também evitar misturar muita coisa, né? O problema, para mim, é sempre assim... 2 produtos, você consegue achar trabalhos científicos na mistura de 2 produtos. O problema é quando amplia isso, né? Quando a gente vê a criatividade no campo, né? Enfim, é igual o TS, né? O TS mesmo, quando a gente usa esses biológicos. Aí você vai ver, o problema não está no biológico às vezes, do fungicida com o fungo que você quer colocar junto. O problema está numa carga de 11 produtos que ele usou no TS e que aquilo já vai ser problema por si só, independente de você colocar biológico ou não, né? Então, eu acredito que a gente precisa ainda solucionar vários problemas no percurso aí para colocar, que não tem a ver com o biológico, para poder posicionar melhor. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa aqui, pesquisadores e empresas, e nós irmos atrás dessas informações que ainda muitas delas faltam, né? Mas que em breve a gente vai tê-las, se Deus quiser. É impressionante assim, a velocidade de inovação
do mundo dos biológicos, né? Então, se a gente for olhar no horizonte médio, 5 safras atrás, a gente estava muito, mas muito mais atrás de onde a gente está hoje em termos de conhecimento. Mas, de fato, o conhecimento ainda é escasso sobre o tanto de coisa que a gente precisa. Então, é como a gente está inovando, está trazendo muita coisa nova, mas a gente está ali montando as peças do quebra-cabeça enquanto a safra está acontecendo, e a safra do ano que vem, até porque várias interações não acontecem todos os anos, né? Então, situações de estresse ou qualquer coisa não acontece em todos os anos. Então, de fato, nós como pesquisa, junto com indústria, junto com startups desse segmento, vamos conseguir entender o que está acontecendo do químico com o biológico lá no tanque, né? Vamos desenvolver estruturas aonde eu vou proteger o fungo do fungicida, um vai fazer ação, depois o outro vai se sobrepor. Então, assim, o horizonte de novas tecnologias, de novas inovações vão ser grandes aqui. E um papel importante que está sendo nessas descobertas é o próprio produtor. Porque quando ele testa e ele traz para a gente algumas respostas, né, já ajuda até a gente definir linhas de pesquisa que nós vamos seguir, né? Porque quando o produtor testa, quando ele vem com a dúvida, sem ter testado, a gente não sabe nem para onde seguir, mas quando ele já chega com um relato, olha, eu tentei isso e aconteceu tal coisa. Então, ajuda também a gente na pesquisa. Então, eu acredito que um papel fundamental que está sendo para nós no biológico é o produtor rural. Inclusive, quando ele chega com essas ideias de misturas, porque se a gente for pensar na infinidade de possibilidades de mistura que a gente tem no campo, não tem como a gente testar tudo, né? Então, quando ele também chega perguntando, olha, pode misturar isso com isso, é a hora que a gente também vai atrás de testar e trazer a resposta que ele precisa. Não, excelente. E assim, a gente vê até hoje, até na questão com os químicos mesmos, né? Quantos anos a gente usa produtos químicos e ainda assim a gente tem aí muitas misturas que são incompatíveis e são feitas. Sim. E aí a gente tem, só que a gente consegue muitas vezes ver isso até de maneira mais fácil, né? Então o biológico, muitas vezes a gente fica um pouco preocupado porque talvez você possa inibir o crescimento do micro-organismo ou aí ele morrer ali naquela cauda e você não... o biológico não funciona, né? Então é um pouco, às vezes, é o nível técnico que a gente realmente tem que elevar. Bom demais. Bom, pessoal, a gente falou lá então, falamos dos produtos, né? Falamos da colaboração entre químicos e biológicos, falamos de um manejo muito mais sustentável que a gente tem encontrado, falamos das restrições, falamos que a gente está vindo com muito conhecimento, muitas dúvidas, com certeza, mas muito conhecimento sendo desenvolvido. Quando a gente olha para trás, a gente já vê que a gente andou muito. E há um pouco tempo atrás, no primeiro episódio, a gente falou da liderança do Brasil nesse mundo dos biológicos, né? A gente que lidera no mundo essa inovação, e isso aqui é motivo de orgulho para todos nós. Eu acho que a gente conseguiu abranger todos os temas aqui que a gente se propôs nesses episódios, falando de biosoluções. Eu queria agradecer muito a participação, Laís, Gabriela, acho que vocês contribuíram demais no entendimento, na facilidade, porque se a gente está falando que vai subir a régua biológico, aqui a gente conseguiu conseguiu simplificar para o agricultor aquilo que para ele está sendo muito complexo de entender. Para os recomendantes que estão escutando a gente, poxa, eu tenho esse produto na minha mão, mas esses outros aspectos eu preciso considerar. Então, muito obrigado para vocês. De fato, eu acho que a gente conseguiu traduzir a complexidade de uma forma fácil, que era o nosso principal objetivo aqui. A gente encerra esses episódios de Biosoluções aqui, mas o AdamaCast continua com novas séries. Não perca, continue seguindo a gente. Muito obrigado. Até mais.